Olá pessoal, vamos a um exercício que aborda o período pós-ditadura militar com a redemocratização e a instituição de novos projetos políticos e econômicos para o Brasil. Ao final da ditadura militar, que encerra-se em 85 e terá um período de transição até 89, correspondente ao governo Sarney, nesse período é promulgada a Constituição de 1988, e teremos eleições livres em 89. As eleições de 1989 previam segundo turno, que foram disputadas entre dois candidatos que ainda hoje fazem parte do cenário político brasileiro, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele contexto, segundo turno foi vencido por Fernando Collor. A partir da vitória de Fernando Collor, foi instituído um novo projeto nacional econômico e social. O projeto de Collor se pautou principalmente num projeto mercantil, ou seja, baseado na organização da política econômica brasileira. Seu governo foi bastante polêmico, marcado logo de início pelo confisco da poupança dos brasileiros, o que trouxe uma grande convulsão social e uma grande oposição popular ao seu governo, e, ao mesmo tempo, na mesma medida, ele deu início à implantação de projetos neoliberais. Vamos lembrar o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é um conjunto de práticas econômicas sustentadas pelo liberalismo clássico do Adam Smith, que pregam que o Estado deve intervir minimamente na economia. Como o Estado deve intervir minimamente na economia, ele não deve controlar os fluxos econômicos, deixando o mercado livre, diminuindo juros para o capital estrangeiro, criando condições de atração desse capital estrangeiro, por exemplo, ofertando infraestrutura e vantagens fiscais para as grandes empresas e os conglomerados multinacionais, e o Estado, de acordo com o neoliberalismo, é um mau administrador, portanto ele não deveria ser dono de empresas. Para tanto, deveria ser criado uma agenda de privatizações das empresas públicas. A privatização, o que significa? Quando você pega um bem estatal, uma empresa estatal, e a vende no mercado de valores, ela se torna uma empresa privada, daí projeto de privatização. Então, com Collor, teve início a implantação desse projeto mercantil neoliberal e foi aprofundado pelos seus sucessores, principalmente pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, é muito comum associar as ideias do neoliberalismo somente ao Fernando Henrique, mas quem iniciou esse processo de liberalização do nosso mercado foi Fernando Collor de Mello. E nessa época, o argumento dele era que a nossa indústria é muito atrasada e deveria ocorrer um choque de competitividade com empresas estrangeiras. Então, vamos observar as nossas alternativas aqui do exercício que foi cobrado na prova para assistente social. A reforma do Estado brasileiro na década de 90, foi uma reforma neoliberal. Alternativa A, ampliou o Estado? Começamos errado. O neoliberalismo prega a diminuição do Estado na economia e na sociedade. Letra B. Facilitação do pacto político no que diz respeito ao projeto nacional que congregasse diferentes ideários, quer de esquerda como de direita, de forma alguma. Naquele contexto, ideais de esquerda ainda eram associados diretamente ao projeto socialista. Vamos lembrar que em 89 a 91 a União Soviética estava em decadência, quando o Brasil estava em redemocratização, e aqui não se respeitou e não se construiu um projeto de direita e de esquerda. Foi um projeto neoliberal, ligado às direitas liberais. Alternativa C. Ampliação do investimento no campo social com primazia do Estado? Não. Apesar da Constituição de 88 criar os meios jurídicos para a ampliação e criação de políticas sociais, porque a Constituição garante direitos sociais do cidadão, essas políticas passaram a ser implantadas paulatinamente, ou seja, vagarosamente, no decorrer da nova república, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas não durante o início do projeto da década de 90, do governo Collor, e não foi com primazia do Estado. Lembra que aí se implantou o Estado mínimo. Alternativa D. Diminuição do privatismo? O contrário. Aumentou o privatismo. O que seria isso? A tendência política dos governos privatizarem as empresas públicas.
tornando as empresas estatais empresas privadas. Portanto, por exclusão, chegamos na letra E. Fixação social de valores e ideários orientados pela racionalidade mercantil, ou seja, uma grande preocupação de organização do mercado com base nas ideias do neoliberalismo, e não expandiu de forma satisfatória as ações no campo das políticas sociais. Inclusive, o que explica o grande aumento da violência no início da década de 90, porque ocorreu o aumento dos contratos sociais. Então, nesse exercício, ficaremos com a alternativa E.